gente girando no manto. Pregador que derrama o azeite na sua cabeça, querendo trazer a informação de que está cheio do poder. Gente que grita como se Deus fosse surdo. Será que isso define o que é ser pentecostal? Olá, paz do Senhor, meus queridos, meus amados, aqui é o Anderson Lopes e esse é o Chama Teológica. Nós iremos tratar neste canal a respeito de diversos assuntos dentro da temática do pentecostalismo. Eu, assembleano há mais de 20 anos, tenho um pouco de experiência para trabalhar a respeito tanto da experiência quanto da teologia pentecostal. E hoje o tema deste vídeo é o que é ser pentecostal. Em um determinado dia no meu trabalho, eu estava nos meus afazeres e havia um livro que estava perto da minha bancada. E vou deixar agora o trabalho aqui para minha editora colocar a capa do vídeo. Errei. Retornar. Vou retornar. Determinado dia eu estava trabalhando lá na empresa onde eu trabalho e perto da minha bancada estava um livro. Vou dar trabalho para a minha editora colocar a capa do livro aqui. Então, um dos que trabalhavam comigo passou e o título daquele livro chamou a atenção. O título do livro era Pentecostal de Coração e Mente, do Rick Nanes. E ele perguntou, o que é ser pentecostal? Interessante que havia um assembleano, amigo meu do lado, e ele definiu rapidamente como ser pentecostal um grupo de crentes animados, fervorosos. Interessante que eu disse para eles que esta resposta não era tão simples assim. Nós poderíamos trabalhar e definir esta resposta de ser pentecostal de 3 pontos de vista diferentes. O primeiro é do ponto de vista histórico. Quais são as raízes históricas, quais são os movimentos teológicos e eclesiásticos que culminaram no pentecostalismo moderno. Também poderíamos falar a respeito do ponto de vista sociológico. O que é que os sociólogos entendem do efeito de que o meio pentecostal provoca na sociedade, salvando almas e entre outras coisas. Mas o que melhor vai definir o que é ser pentecostal não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com sociologia e muito menos simplesmente na experiência. Mas a definição de um pentecostal é teológica. E para definir o que é ser pentecostal, eu gostaria de estar utilizando este livro da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Pentecostes, Esta História é a Nossa História, do Robert Menzies. E já na contracapa, ele escreve dizendo, o que é um cristão pentecostal? Um cristão que acredita que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e, com base nisso, encoraja todos os crentes a experimentarem o batismo no Espírito Santo, entendido como um revestimento de poder para a missão, distinto da regeneração, que é evidenciado pelo falar em línguas, e afirma que sinais e maravilhas, incluindo todos os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12, devem caracterizar a vida da igreja hoje. Sem dúvida, o que vai definir o que é um pentecostal é a questão da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Você, bom assembleano, não importa quanto tempo você tem na Assembleia de Deus ou em qualquer outra igreja que traz dentro do seu bojo a característica pentecostal, certamente já ouviu uma oração de batismo com o Espírito Santo. Talvez você que esteja me assistindo já é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas e é revestido do poder de Deus. De fato, esta doutrina, meus amados, é o que centraliza o que é ser pentecostal. Interessante que esse termo pentecostal, historicamente, quando a Assembleia de Deus surgiu aqui no Brasil, na década de 1910, era um termo pejorativo. As igrejas históricas, as quais nós prezamos muito, né? Diante de uma teologia nova que estava surgindo, o qual eles, tradicionais, não creem, não têm a hermenêutica, a forma de interpretar a Bíblia Sagrada como nós temos no quesito do batismo com o Espírito Santo. Eles foram bastante opositores a esta doutrina e chamavam todos aqueles que eram
da Assembleia de Deus, até então chamada de Missão de Fé Apostólica, como pentecostais, como um apelido pejorativo, querendo difamar os nossos irmãos, os nossos, os nossos pioneiros. E de fato, o termo pentecostal, ele tem muito a ver, olha a moto aí. Esse termo pentecostal tem muito a ver diante da nossa doutrina. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é pentecostal, de onde vem esta palavra pentecostal do Antigo e do Novo Testamento. Rapidamente, no Antigo Testamento, nós tínhamos uma das 3 principais festas dos judeus, que era a festa de Pentecostes, que quer dizer 50º, no qual os judeus em Israel comemoravam a colheita do seu plantio. E é interessante que na altura de Atos, capítulo 2, livro importantíssimo, juntamente com o Evangelho de Lucas, para a nossa doutrina pentecostal, justamente na festividade do Pentecostes, Pedro, batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus, conforme em Atos capítulo 2, se levanta diante desta festa, diante de tantas pessoas que estavam ali para festejar, prega a palavra do Senhor, dizendo que a profecia do profeta Joel, capítulo 2, que dos últimos dias o povo seria revestido de poder, que Deus derramaria do seu Espírito, estava se cumprindo. E é por isso que este ato, este derramamento do Espírito Santo, ele ganha uma nova roupagem terminológica, ou seja, agora o revestimento de poder, o derramar do Espírito Santo está associado ao Pentecostes. E é por isso que nós, que cremos que a profecia de Joel no capítulo 2 se cumpre em Atos 2 e que esse revestimento de poder e esta profecia continua para todos aqueles aos quais o nosso Senhor chamar, está caracterizado como Pentecostes. Então, o pentecostal, além da definição teológica, também é aquele que acredita que Joel capítulo 2 se cumpre em Atos 2 e Atos 2 continua se cumprindo em nossos dias. Meus amados, esse foi o nosso primeiro assunto. Iremos trabalhar vários temas dentro desta perspectiva pentecostal, tanto histórica como teológica, como diversas outras coisas dentro da cosmovisão pentecostal. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like aí, que é muito importante e ajuda pra caramba, ativasse o sininho para as notificações, e eu quero convocar você a comentar aí embaixo qual é a sua experiência no meio pentecostal. Isso foi bem o Whindersson Nunes, mas não importa. Fica conosco e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.